Você que está esperando reunião de pauta só na segunda-feira com os companheiros Chico Vaz, Marília Garcia, Uriel Reutemann e Marcos Roberto, você vai ter que esperar mais um dia, infelizmente. Mas hoje estou eu aqui, João Pimenta, a minha queridíssima companheira Nina Tenório. Muito bom dia, Nina. Como vai? Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Diretamente do Rio de Janeiro, nós temos também o nosso queridíssimo Henrique Simonardi. Como vai, Bom Henrique? Dia. Vou bem, João. E vocês? Eu estou aqui animado de estar mais um programa emendado, né? Ontem à noite, agora de manhã. Eu vou dizer que eu nem dormi, eu estava aqui preparando a pauta, né? Fiquei direto, bem sair do lugar para apresentar aqui o reunião de pauta para vocês, companheiro. Olha só, o companheiro não dormiu, nós estamos na luta para não dormir. Você está vendo aqui que estamos na batalha. Estamos tentando. A gente vai buscar continuar 1 hora acordado, mas deixa eu falar para vocês, o que está acontecendo? A Causa Operária TV inovou. Graças à sua contribuição, de você que está assistindo, meu camarada, nós inovamos e nós temos agora um plantão. Todo fim de semana vai ter reunião de pauta e vai ter resumo do dia. Eu, a Nina e o Henrique, nós somos o time 1 do plantão, vamos estar aqui de tempos em tempos. E você vai acompanhar aí todas as manhãs e todas as noites, de segunda a segunda, o seu telejornal favorito. Então, assim, a equipe regular do plantão, ela volta, do reunião de pauta volta na segunda, o companheiro Antônio Carlos também. Vocês vão sentir saudade, eu sei, mas depois a gente volta aqui também. Não, a gente vai estar de volta. Então, você que está assistindo, por favor, você já deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo, ajuda a divulgar para todo mundo que você conhece, a gente agradece e muito. Mas, pois bem, gente, vamos lá, pauta rolando, né? Eu queria começar aqui, ó, passando uma notícia que é a seguinte, né? Eu já vou jogar para os companheiros comentarem. Nós temos aí o novo capítulo da crise hídrica, o maior reservatório de São Paulo de água, né? Ele tem do Tietê, Paraná, a hidrovia, ela ficou tão vazia que nós não temos como navegar nela. Parou todas as navegações nesse reservatório. E é claro, né? O jornal do UOL, que é da Folha de São Paulo, a democraticíssima Folha de São Paulo, já disse pra gente, para vocês ficarem muito felizes, o seguinte, olha, que vai ter um rombo de 5 bilhões de reais, porque vai custar muito mais caro manter a luz ligada, e que as pessoas já estão estudando. Olha só que divertido. Para você que acha que a luz está cara, não tema, Paulo Guedes fará ela ficar ainda mais cara. Nós vamos aumentar aí, de acordo com o estudo, para cobrir o rombo, eles precisam aumentar ainda mais 27% no valor da conta. Bem, aí eu queria, assim, que 2 pagantes de luz aqui, a nossa querida Nina aqui de São Paulo e o nosso querido Henrique no Rio, falassem um pouquinho sobre essa situação da crise hídrica e da crise da conta de luz, né? E a privatização da Eletrobras, que está aí para deixar a nossa vida ainda mais cara. Pois é o famoso pagante quando dá, né? Porque com o preço que tá agora, meu filho, tá difícil o negócio. Eles estão... Eu tava até comentando ontem, parece que a gente tá vivendo numa série, num filme pós-apocalíptico, porque tá tudo acabando. Tá acabando a energia, tá acabando a água, tá acabando tudo. Mad Max, né? Então, parece que a gente tá caiu um meteoro na Terra e a gente tá tendo que se virar com o que dá pra ter, né? Porque esse negócio aí, você bloquear uma hidrovia, uma das principais hidrovias, você vê que a crise tá muito grande, né? Porque colocar que... parar a hidrovia por causa do nível crítico da água é um negócio complicado. E com relação à questão da energia, a gente comentou bastante ontem também, mas você vê que o nível da crise ele vai aumentando tanto que está chegando a aumentar a conta de luz 27%. Você vê, a pessoa já não conseguia pagar a conta de luz antes, durante a pandemia. O desemprego aumentando, todo mundo saindo... procurando trabalho e tal, fazendo bico. A gente viu a crise do desemprego aqui também. E agora eles aumentam a conta de energia. É um negócio muito surreal. O Bolsonaro tá fazendo bem o trabalho dele, o trabalho que ele veio fazer, e o trabalho que o pessoal da Terceira Via apoia também, apesar dessa loucura demagógica toda que a gente comentou, né?
Henrique, você não quer dar uma palhinha sobre esse problema? Justamente esse último ponto, assim, que estão falando que a gente tem que se livrar do Bolsonaro e colocar um democrata. Eu queria que você falasse um pouco, o democrata, como é que ele lidaria com esse problema da conta de luz, Henrique? Assim, o Bolsonaro, ele deixa a água acabar. O Dória, ele vai pegar a água, vai jogar toda fora, vai vender depois o triplo do preço para a população, mas vai dizer que é para sustentar aí a causa LGBT dos militantes do PSDB, né? Enfim, isso aqui, companheiros, é o seguinte. É uma das maiores crises hídricas que o Brasil está tendo em muito tempo. O reservatório, ele meio que está no volume morto já, né? Que é o... Tá dizendo aqui, né? Ele tá com 0% do volume útil. É que nem quando o carro, o ponteiro do carro, ele já tá na reserva, na gasolina, e você já sabe assim, fala, nossa, esse aqui eu preciso achar um posto urgentemente, porque senão o carro vai parar. Só que nesse caso aqui não tem posto de gasolina para usina hidrelétrica, né? O negócio tá crítico. Agora, essa situação aqui, ela é de todos os reservatórios do Sudeste e da maioria dos reservatórios do Centro-Oeste. Isso aqui vai dar um aumento no preço de energia que o pessoal não está preparado, né? A gente discutiu ontem que estavam esperando aí que fosse inventada uma nova bandeira, né? Tem a bandeira vermelha 2, e vai ter agora a bandeira, até esqueci o nome, a nova bandeira, né? Vai ser a bandeira crise hídrica. No Brasil. Bandeira crise hídrica, né? O negócio até engraçado. Mas isso aí vai dar outro problema também, que vai ser o aumento do preço nos supermercados. Por quê? O reservatório, ele é uma hidrovia. E nessa hidrovia, né, estavam preparados aí para transportar 3 milhões de toneladas de suprimentos, insumos e coisas afins, né? Essas toneladas não vão ser transportadas pela água e, assim, cada barcaça que passava pela rodovia equivaleria mais ou menos a 200 caminhões que vão ter que passar agora. Ou seja, são aí centenas de milhares de caminhões que vão ter que fazer esse transporte, vai deixar tudo muito mais caro. Enfim, né, o preço da comida que já estava caro, né, agora isso aí que vai prejudicar um pouco o agronegócio, vai subir lá para a estratosfera. Então, companheiros, se preparem aí, vendam aquela assinatura rara que vocês têm, aquele violão guardado aí, né, aquela figurinha, aquele álbum da Copa de 2002, pode vender para pagar a conta de luz do mês que vem e para pagar o supermercado. Porque se não vender, vai ter que vender a casa depois. Realmente... E se não vender, eles vão lá e tomam. Não, esse aqui é complicado. Se não vender, o cara ainda vai lá e toma. Vamos falar aqui um segundo, né, aproveitando que vocês comentaram. Olha, boa parte dessa crise hídrica que nós temos hoje, ela tem a ver aí, principalmente com dois problemas, né? Que o governo federal e os governos estaduais, as administrações maravilhosas que nós temos, como o governo Dória. Quando o Henrique estava falando do volume morto, ele é quase formado em geografia, né? Ele está na luta também, a gente entende isso, eu entendo melhor que todo mundo. E assim, quem é de São Paulo conhece o volume morto muito bem. Durante o governo Alckmin, o governo do PSDB passou a seca aqui em São Paulo, e você não tinha água para tomar banho, literalmente falando, fazia rodízio na cidade para você ir lá e tomar banho, porque cortava a água dia sim, dia não no seu bairro. Era uma coisa horripilante. E você chegava no volume morto, depois do morto você passou para o volume zumbi, você encontrava novos volumes cada dia na Sabesp. Você descobria que tinha um lodo que você não sabia que tinha, mas continuava a sair uma água de cada vez pior qualidade ali. E aí eu vi uma campanha, assim, horripilante mesmo, que era o governador falava, economize água, tome banho de 2 minutos. Isso me dava raiva por quê? Porque falavam para o cidadão economizar água. 2 coisas que as pessoas precisam saber sobre o problema da falta de água. A maior parte da água que é desperdiçada não é o cidadão que desperdiça, em primeiro lugar. Desperdiça é o encanamento que o PSDB não dá manutenção, está cheio de furo, de rachadura. Então, 30% de toda a água que é entregue no Estado não chega para ninguém. Ela só é perdida no meio do caminho. Então, assim, o PSDB desperdiça mais água que todo mundo. E, é claro, a indústria, que consome mais energia, mais água, mais tudo, sempre. E os empresários não foram eles ficaram com água. Quem não ficou com água são os caras que trabalham para os empresários. Agora, né, que nós estamos passando esse nervoso aqui nacional por causa da seca, você fala, mas, poxa, será que a gente não teria como ter mais condições de geração elétrica, né? Nós temos aí, eu queria já emendar as pautas, né? Além dessa maravilhosa subida, né? Já vou até mandar aqui para o meu querido
companheiro Henrique Simonardi, os moradores aí das regiões de Serrana e dos Lagos, no Rio de Janeiro, eles estão reclamando que 13 cidades aí tiveram apagão e que simplesmente ficaram totalmente sem energia elétrica. Quer dizer, além de subir, você está ficando sem luz. Eu acho, por exemplo, eles estão aqui, nós temos a Enel, a empresa maravilhosa em São Paulo também, que põe o seu nome no Serasa, se você atrasar uma conta. Essa maravilhosa empresa, eles ainda, né, tiveram essa ideia genial de apagar a luz porque eles não estão conseguindo entregar. Tiveram 13 cidades que ficaram, cidades em Minas Gerais e em São Paulo também. Bem, Henrique, você não quer falar um pouquinho sobre esse problema do apagão? Aconteceu o seguinte, né? Chegou aí um certo horário da noite e teve um apagão generalizado aí na região dos Lagos, na região serrana aqui no Rio de Janeiro, né? O pessoal ficou completamente sem luz, né? E só foi voltar lá para 11 horas da noite, né? Aí a Enel chegou e disse que teve uma perturbação nas redes de transmissão de Furnas, que causou interrupção no fornecimento de energia. Deixa eu explicar o que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte: estamos ficando sem dinheiro para fazer manutenção, então podem se preparar que problemas como esses vão voltar e vão ficar cada vez mais recorrentes. Esse problema de você fazer a manutenção, ele é que nem o João explicou agora na questão hídrica, né? Aqui no Rio de Janeiro a situação é muito parecida. Tem o reservatório imunolaranjal, que abastece o outro lado da Baía de Guanabara, Niterói, São Gonçalo, tudo. É mais de 70% da água que é desperdiçado por falta de encanamento. Agora, com a energia, né? Isso aí vai ser a mesma coisa. Por que teve muito apagão na época do governo Fernando Henrique Cardoso? Era climático? Eram os astros? Eram cosmos? Não, é falta de investimento, falta de infraestrutura. E a coisa aquele cabo começa a ficar um pouco velho, né? Não é feito bem a limpeza, a manutenção dos equipamentos, e quando você vai ver, né, agora é o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, que são simplesmente os 3 estados mais importantes aí do Brasil na questão econômica. Daqui a pouco é o Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, só uma lista das cidades que ficaram sem luz para vocês terem noção. Ó, eu vou falar um monte de nome aqui que o pessoal conhece, são cidades grandes, cidades famosas. Saquarema, Teresópolis, Búzios, Macaé, Cabo Frio. Vou falar só as famosas, para poupar aqui, que tem muita cidade. Vassouras, Paraíba do Sul, Araruama, Rio das Ostras, Nova Friburgo, enfim. Um monte de cidade aí grande aqui do Rio de Janeiro ficou sem eletricidade, ficou completamente parado. E por um problema de infraestrutura. Isso aí, companheiros, vai voltar, assim... A gente estava achando que a conta de luz vinha a ser cara, mas vai ser cara e você não vai ter luz. Para ter certeza, assim, que o serviço ele é de qualidade, que o consumidor vai estar bem feliz, entendeu? Vou levantar mais um segundo. Ô, Henrique, aproveitando, né? Você está colocando isso daí, do problema de que está caro, o cara não entrega o serviço, né? Eu queria agradecer aqui uma pessoa, e já pedi para a Nina comentar esse agradecimento, né? Eu queria agradecer muito os identitários do PSOL, principalmente a dona Sônia Guajajara. Dona Sônia, o que ela fez? Esse movimento dela, a PIB, em 2014, ele teve uma participação muito importante, que era o seguinte: eles foram protestar contra a Dilma, é importante, deixa eu frisar essa parte, contra a Dilma, com apoio da Globo, contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, falando que o problema é que não poderia construir a usina por conta dos índios, quando poderia se discutir várias formas de resolver o conflito sem avacalhar a indústria. Os Estados Unidos apoiaram a campanha. Por quê, né? Energia elétrica... Será, né? Não, claro, porque energia elétrica é uma coisa essencial para o desenvolvimento do país. Agora nós estamos vendo apagão, só que é o seguinte: você precisa de energia elétrica para ter uma vida funcional numa cidade, para ter indústria, para conseguir fazer o desenvolvimento industrial do Brasil. Só que aí Dona Sônia ajudou aí a imprensa a atacar a usina de Belo Monte. Tinha outras 3 usinas similares planejadas, que hoje poderiam estar trabalhando para ajudar aí a conter a crise energética que nós estamos sofrendo e o aumento que você está pagando. Então, Nina, eu queria que você me comentasse esse agradecimento maravilhoso para Dona Sônia Guajajara e os identitários de plantão, né? Eu não vou nem dizer o que eu queria dizer para essa Sônia Guajajara, porque é uma palhaçada o negócio, né? Você vê que a campanha... Teve todo um pessoalzinho que está fazendo fama agora, que é a galera identitária, né? Que eles fazem. Pega lá a mulher indígena, pega o negão, o Jones Manuel, pega os caras, tudo que fizeram campanha contra a Dilma, e agora são as estrelinhas. Você vê que
olha o que está acontecendo agora. Você acha que essas pessoas que fizeram campanha nesse momento não tiveram culpa nenhuma? Acho que tiveram. Eles estavam ali apoiando a política, a mesma política que os Estados Unidos estavam apoiando, que o imperialismo estava apoiando, que a burguesia estava apoiando. É a política da burguesia. Esse negócio de identitarismo já está me deixando com muita raiva. Porque, sinceramente, toda vez é isso. Você vê com os Estados Unidos, com aquela Kamala Harris. Você vê aqui no Brasil direto, aparece a estrelinha. Agora até o Dória é o cara mais identitário do mundo, o cara que ama gay, que ama mulher, que ama os negros, não sei o quê, mas que ao mesmo tempo tá dando porrada em todo mundo na rua. E essa Sônia Guajajara, você vê, apoiou a política da direita. Agora que a gente está no aprofundamento aí do golpe de Estado, né, um aprofundamento com o governo do Bolsonaro, ela seguiu no caminho aí que a burguesia queria que a esquerda seguisse. E agora tá esse pessoal tudo da declaração para Folha, para Veja e tal, seguindo a mesma política da burguesia. Henrique, aproveitando, você quer comentar esse negócio do PSOL, dos índios, das hidroelétricas, etc.? Assim, é engraçado, né? Porque o pessoal fez a maior campanha na época. Eu lembro que teve um monte de global que fez a campanha contra o Belo Monte. Na época, eu não estava morando no Brasil, né? Não tinha voltado para o Brasil. E eu assistia de longe e falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Esse bando de famoso aqui, isso nunca é de graça, mas eu não estava acompanhando de perto, né? Não sabia, nem sabia onde ficava Belo Monte. Depois que eu cheguei aqui, comecei a me inteirar um pouco mais da situação, eu falei, nossa, cara, que negócio, que campanha meio suja, né? A Globo falando contra o país, instaurar mais uma hidrelétrica, você fica assim, nossa, é muito viralatismo, né? Aquele termo que o pessoal gosta de usar. Mas assim, a Globo não é viralatismo, ela vende o país, né? Ela está enchendo o bolso ali. Agora, eu pergunto, né? Os índios estão se beneficiando agora com a situação da falta de energia, né? Da inflação, tudo. Tá melhorando alguma coisa para o índio ou a Sônia Guajajara acha que dá para ficar ainda melhor, né? Ou seja, já tira as outras que já estavam instaladas antes, acaba logo com o país, entendeu? Acaba com a eletricidade daqui, acaba com o supermercado, acaba com tudo e devolve tudo para os índios para ver se eles vão gostar, se vai ser bom assim o país, né? Que assim não precisa nem de uma guerra aqui no Brasil, já está tudo sendo destruído pelo PSDB com a ajuda dos identitários, né? É engraçado, eu imagino se eles estivessem na Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, falando, destrói mesmo, acaba com a civilização moderna e devolve tudo para os povos bárbaros que viviam aqui antes, né? Será que o pessoal fazia essa campanha na época? Vou pegar aqui só, já antes de passar já para a próxima, né? Já vou passar também para a Nina. Esse negócio é engraçado, né? Nós aqui, nós defendemos as reivindicações dos povos indígenas e nós temos isso é uma questão que eu acho muito importante. Nós defendemos justamente isso aí que o Henrique falou. Nós não achamos que a gente tem que ir lá e dar coisas que não valem nada. Por exemplo, uma das reivindicações mais comuns nas aldeias é o cara, por exemplo, ter ônibus escolar para levar as crianças na escola. É ter energia elétrica para a escola da aldeia poder funcionar à noite. É ter comida, o cara ter dinheiro, ter condições de ter atividade econômica, porque esse é um detalhe importante. Muita gente não sabe, mas a PIB da dona Sônia, vice do Boulos, do PSOL, essa PIB ela foi financiada muito generosamente pela Open Society do senhor Jorge Soros. Ela é contra que os índios possam exercer atividade econômica de mineração, por exemplo, nas suas próprias terras. Uma coisa que divide o movimento. Vários setores, e nós, por exemplo, também concordamos, acham que se a terra é indígena, eles deveriam poder fazer uma atividade econômica, minerar, ajudar aí a dar uma infraestrutura que eles estão precisando. O pessoal precisa ter acesso à medicina, à educação, à infraestrutura básica, ter ali água encanada e outras coisas que são efetivamente benesses da vida moderna e que hoje há um consenso praticamente geral de que as pessoas precisam disso, inclusive por questões de saúde. Imagina a quantidade de doença que não se pega por conta da falta de saneamento básico. Mas isso daí o pessoal não se importa. Eu queria, inclusive, falar de uma coisa que o pessoal não se importa. O prefeito de São Paulo, o nazista ultracatólico Ricardo Nunes, que é do MDB, vice do Bruno Covas, supostamente progressista, ele editou um projeto de lei, vou passar para a Nina comentar, que quer tornar aí o Guarani, uma língua que é falada como primeira língua por 0 habitantes na cidade de São Paulo, 0,
língua cooficial. Aí você fala, nossa, mas esse prefeito católico de direita, tal, ele está defendendo os índios. Por que isso daí? Aí eu vou te explicar por quê. Porque você colocar a língua cooficial é uma coisa que não custa nada. Basta escrever num pedaço de papel. Cooficial Guarani. Supostamente você teria que contratar tradutores e tudo que a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o judiciário fizer teria que ser traduzido para o Guarani também. Afinal, é língua oficial. Teria que contratar um time de tradutores de Guarani para que as pessoas possam ler em Guarani as decisões. As pessoas que não sabem o Guarani. Mas tudo bem. Eles tomaram essa decisão. Aí eu queria que a Nina falasse um pouco sobre outra medida que mostra assim, enquanto ele faz aí um agrado para a classe média, que nem indígena mas que gosta muito, que vê muito filme norte-americano, eu queria que ele falasse um pouco da vida real. O que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo com a população pobre e moradora de rua na Luz, ô Nina? Então, pessoal, a gente sabe que o PSDB gosta muito dos moradores de rua, né? Eles estão aí, como o Dória falou no discurso dele, nesse ato do dia 12, a gente tem que proteger os moradores de rua, tem que proteger as pessoas mais pobres, dar condições, etc. e tal. Então, o Pós-Covas aí mandou a GCM com balas de borracha e com bombas na madrugada, na Luz, e ir para cima dos moradores de rua. Tem vários relatos, tem várias fotos também do pessoal agredido, idosos, etc. Pessoal que não tem a menor condição, não tem casa, não tem nada. E nosso queridíssimo prefeito Tucano foi lá e mandou descer bala no pessoal, nos moradores de rua. Ontem, inclusive, a gente deu uma notícia falando que pegaram os caras em Taubaté, os moradores de rua, levaram com a van... Não, foi de Ubatuba, e levaram com a van para Taubaté e jogou os moradores de rua no meio da via Taubaté, para limpar a cidade, entendeu? E agora, aqui na capital de São Paulo, na Luz, o prefeito mandou tacar bala nos moradores de rua. Esse é o grande cuidado que o Dória e o PSDB quer dar para o pessoal que já não tem... Você vê, muita gente que está na rua agora, porque, assim... perdeu o emprego, não teve para onde ir, etc., foi morar na rua agora. O número de pessoas que está morando na rua nesse momento, na cidade de São Paulo, é um negócio absurdo. Você anda em todos os cantos, tem gente morando na rua, o pessoal acampado e tal. E aí, como que o Dória, nosso queridíssimo Idente Dória, vai resolver o problema? Atacando bala nos moradores de rua, mandando para outro canto, dando sumiço, etc. Porque, assim, agora foi um gari, que faz um trabalho social e tal, que achou o pessoal morador de rua machucado, tal, tirou umas fotos e fez uma reportagem. Mas, no geral, isso aí nem aparece em canto nenhum. Toda hora a polícia está reprimindo morador de rua, toda hora a polícia está matando morador de rua. Tipo assim, é um negócio que já acontece o tempo todo. E a mando do incrível PSDB, né? E tem uma outra coisa. Esse negócio dos índios... me deixa um pouco irritada, porque você vê, tem uma parte da minha família que mora em aldeia. O pessoal é indião total. E aí, a última vez que eu encontrei com eles... Só para avisar, falar índio, isso daí não pode falar politicamente índio, né? correto, desculpa, viu? Gente. Tudo bem que você tem lugar de fala, mas não pode. Você está cancelada. Tá bom. Mas continue, por Cancelo favor. meu lugar de fala também. E aí, os povos originários da minha família... Eles foram para o aniversário da minha bisavó, chegaram lá, os caras com... Nossa, você vê a situação, o pessoal faz essa demagogia com o índio, os caras tudo cheio de ferida gigante na pele, porque não tem médico, não tem remédio, não tem nada. Os caras não têm energia, não sabiam usar um celular direito, usava aquele celular, sabe, de teclinha, que você não vê desde 2000 e sei lá. E os caras numa situação... super precária. Você via as crianças lá, as menininhas, a minha prima tinha 6 anos, ela não sabia nem falar direito. Tipo, sabe, você vê que eles vivem num atraso total e o pessoal fica fazendo essa demagogia. E eles falavam, tipo assim, o pessoal comentava que queria ter energia, queria ter condições básicas de sobrevivência, né? Condições básicas dentro da aldeia, só que não tem. Aí o pessoal começa a fazer, não, mas o índio, como assim? Você vai levar tecnologia para... O índio não, né? Os povos originários. Você vai levar tecnologia para eles não querem, vai acabar com a cultura. E é tudo mentira. É um negócio... Essa Sônia Guajajara mesmo não fez nada para os índios.
tá aí, fez essa campanha aí que ela apoiou da burguesia, só fez mal pro pessoal. E agora você vai estar vendo aí esse negócio do marco temporal e tá uma super crise e ela tá... Sei nem quem é essa Sônia. Aproveitando, já vou jogar para o Henrique falar exatamente sobre isso, né? Henrique, você não quer... Eu queria que você falasse um pouco, né? Nós temos uma situação em Brasília que justamente a companheira Nina lembrou aqui, que é o problema do marco temporal, cara. O marco temporal vai realizar aí despejos em massa das comunidades indígenas, porque vai determinar, é uma lei absurda, né? De que se os índios, que só vai considerar como terra indígena aquilo que existia quando a Constituição de 88 foi promulgada. Só que as comunidades mudam de lugar, boa parte das que estavam em 88 já não estão naquele lugar, estão em outro, e outras ocuparam outros espaços, ou seja, você tem uma modificação no quadradinho. Mas a ideia é usar o marco temporal, porque aí você poderia ocupar boa parte das terras ocupadas por indígenas hoje. Bem, o STF superdemocrático está enrolando faz já quase um mês para votar se vai ou não autorizar o marco temporal. Eles querem aprovar, é só um detalhe. Os índios estão acampados ali em Brasília faz um mês, para ir lá e ver se conseguem pressionar o STF a não votar a matéria e não aceitar o marco temporal. Eu queria que você, Henrique, você falasse como é que fica a frente ampla nesse caso, porque eles são os democratas, né, o STF. João, eu acho que assim, é uma má interpretação do trabalho benéfico do Xandão. Veja, não é que eles não querem votar, eles estão muito ocupados lutando contra o fascismo de Bolsonaro. Então como é que você não dá, né? Os índios vão agradecer lá na frente, quando o Bolsonaro for derrotado pelo grande Xandão, o Luiz Fux, né, o jiu-jiteiro do STF. Né? Recentemente eu descobri que ele tem a própria academia dele de jiu-jitsu no Amazonas, então ensinando aí os índios a autodefesa na prática, e assim vai, entendeu? Não é que o pessoal não quer votar, é que eles estão muito ocupados lutando contra o Bolsonaro. Mas, enfim, agora falando só um pouquinho mais sério, você vê como é a farsa, né? Porque se fosse o Dória, se o Dória fosse ministro do STF, seria a mesma coisa. Esse pessoal, eles conseguem fazer uma demagogia de uma maneira muito barata. Porque a esquerda apoia, diz que são os progressistas, os democratas, né? A democracia contra o fascismo. Pelo menos eles não são que nem o Bolsonaro. Mas, assim, a única diferença que eles têm com o Bolsonaro é o linguajar. Eles não são tão escrachados, né? Eles sabem usar, né, que nem o Temer, né? Assim, roubarei teu direito, um negócio que consegue fazer... Eles têm uma literatura, uma certa cultura, porque de resto eles são até piores, sinceramente. Se o Bolsonaro fizesse tudo o que ele prometeu em campanha, nossa, seria assim, perto do governo do Dória, seria uma coisa quase que revolucionária, né? Armar a população... Né, acabar com o STF. Né? Se o Bolsonaro estivesse falando a verdade, talvez eu até apoiasse o Bolsonaro. Mas, enfim, o negócio que o Bolsonaro não consegue é que esse pessoal que está contra ele, né, o famoso Centrão, é muito pior. Não é assim, o Bolsonaro ele late muito, mas não consegue fazer. Esse pessoal ele morde, já vai direto na tua perna, assim, e quando você vê, você já está tendo que... Você está no hospital tendo que cortar e entregar a perna porque gangrenou tudo. São uns parasitas, assim, de primeiríssima. Perfeito. Henrique, a gente está emendando uma notícia na outra nesse negócio do identitarismo, né? Eu queria levantar aqui para a Nina, que é, lembrando aqui, uma das coordenadoras aí do nosso coletivo de mulheres, o Rosa Luxemburgo, né? Inclusive, queria já aproveitar que eu vou passar a notícia, queria que ela fizesse um jabá do coletivo, né? Ah, com certeza. Não, claro, tem que fazer, né? Eu queria que a companheira Nina comentasse a declaração do digníssimo João Dória. O João Dória, que está aí em campanha eleitoral fervorosa, né? Ele falou que se ele for escolhido candidato pelo PSDB, ele terá uma vice, uma companheira, uma moça, uma mulher como vice. Vai ser a primeira vice-mulher da história do Brasil. Então, Nina, você não quer, por favor, eu queria que você como mulher, como pessoa que tem lugar de fala, comentasse aí essa situação. A pessoa fica até com raiva, né? De um negócio desse. Agora, um dos alvos aí do Identidória são as mulheres. O cara, que nem a gente estava discutindo aqui também, ele tá pegando essa vice-mulher aí, começou uma campanha, tirou foto no Instagram, postou com várias mulheres, falando não à violência doméstica,
postando vários tipos de campanha para as mulheres, aí fazendo essa demagogia, colocando essa vice-mulher. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está privatizando as casas de apoio às mulheres. Ele está colocando... O cara está indo justamente no sentido oposto do que ele deveria ir, mesmo com toda essa demagogia. Que a gente estava, inclusive, discutindo isso no coletivo de mulheres, né? Porque, assim, ele aumenta a repressão, porque o que ele está fazendo, no meio dessa campanha demagógica com as mulheres, é basicamente aumentar a repressão. Criar mais uma lei aqui, outra lei ali. Já fez uma lei até que você bota uma tornozeleira na mulher, que é a vítima, vai ter que ficar andando de tornozeleira também. É um monte de lei louca que você aumenta a repressão. Tem lei para o vizinho, se ouvir os casais brigando no mesmo prédio e tal, você tem que denunciar para a polícia, tem que chamar a polícia, senão você pode ser multado por não ter chamado a polícia. É uns negócios, umas leis absurdas, e ao mesmo tempo ele usa isso para fazer campanha e tal, e ao mesmo tempo ele está aí privatizando as casas de apoio às mulheres, que é uma das coisas mais fundamentais nesse sentido, né, da violência contra a mulher. Se a mulher é violentada, o principal é ela sair ali de perto do ambiente, do agressor e tal, e não prender o cara. O que isso vai resolver, né? Mas ele está nessa campanha intensiva, fazendo demagogia com as mulheres. E aí, aproveitando o momento aqui, já que eu toquei nesse assunto, vou aproveitar para fazer um convite para o pessoal participar do coletivo de mulheres, porque todo sábado a gente se reúne aí, xinga o Dória, discute várias coisas interessantes, tira um material para a gente fazer campanha na rua, etc. A gente está bolando uma campanha agora para os atos do dia 2. Em todos os lugares a gente vai estar levando faixa do coletivo, pela legalização do aborto, com a questão do desemprego, etc. E aí fica o convite para todo mundo que quiser participar. Eu vou colocar meu número aí no chat, pode entrar em contato. E, mais uma coisa, para eu não esquecer, hoje vamos lançar a pré-venda da nova revista do Coletivo de Mulheres. Então, vamos divulgar aí no Portal Mulheres, divulgar nos canais do partido. Então, fiquem ligados e contribuam aí também com a revista do Coletivo de Mulheres, que está lindíssima, falando sobre o Talibã. Falando sobre o Talibã? Aham. Olha só, antes do Henrique já comentar, já vou jogar as duas bolas para ele. Você falou sobre o Talibã, a gente tem aqui, né? Olha só que interessante, um artigo do Estadão. Um colunista deles, o Lorival Santana, esteve no Afeganistão e aí ele está embasbacado porque ele chegou à conclusão de que uma boa parte do povo do Afeganistão apoia o Talibã. Ele descobriu a lâmpada, acredita, gente? Ele diz isso por quê, né? Ele falou o seguinte, que ele viu os talibãs lá. Primeiro ele falou que os talibãs, em geral, eles têm por volta de 20 anos de idade. Falou, são gente muito jovem. Falou, ele em geral viu, ele falou que tem aquela barbicha de adolescente, tal, que o cara não tem barba ainda propriamente. Falou o seguinte, que eles entendem, ele disse aqui que os talibãs entendem a zona rural do Afeganistão, que é de onde eles vêm, onde vive 70% da população do Afeganistão. E é claro, né, ele viu aí que o governo se apoiou e formou o grupo armado numa verdadeira insurreição, apoiada aí nesses setores rurais, muito atrasados, pessoas muito simples, muito pobres, que apoiaram aí os talibãs na luta deles contra os Estados Unidos, né? Aí eu queria levantar bola, né? Henrique, você não quer falar das duas faces do identitarismo, que apoia o Dória e critica aí os grupos islâmicos que combatem os americanos? Em verdade, se os talibãs não tivessem tomado o poder em Cabul, tivessem convencido os Estados Unidos de sair, né, de lá pacificamente, tudo, e tivessem botado uma vice-mulher, aí talvez as identidades apoiassem, né? Mas não, foi só um dos povos mais oprimidos do mundo se revoltando e expulsando na bala o imperialismo norte-americano, né? Eu estava comentando ontem o seguinte, os Estados Unidos agora passou a perna na França para vender submarino nuclear para a Austrália, para tentar cercear a China, né? E aí nos jornais você lê o seguinte, é a nova doutrina Biden, né? A doutrina do Obama era de tentar cercear a China economicamente, e o Biden vai ser militarmente, é o que está todo mundo falando. Bom, né, essa doutrina Biden começou bem, já foi derrotada pelos talibãs, né? Enfim, é interessante, porque você vê que os identitários eles são completamente desconexos do mundo real. Eles atacam aí os talibãs, dizem que não foi uma vitória,
não foi uma derrota do imperialismo, que isso, que aquilo, mas você vê que pouco a pouco as pessoas aqui no Brasil vão chegando à realidade, né? Você vê que o povo realmente apoia os talibãs. Afinal, como é que o pessoal teria conseguido varrer do mapa assim os Estados Unidos de uma maneira tão fácil, né? Enfim, é uma política, João, de quem vive no mundo da fantasia, essa que é a verdade. Por isso que o pessoal ataca tanto o Brasil, ataca a cultura nacional, por isso que o pessoal não defende os povos oprimidos, né? Não defendem, de fato, a mulher, não defendem o negro, não defendem os afegãos, não defendem as mulheres afegãs, que o pessoal fala. A única coisa que o identitário defende é o mundo imaginário dele e a sua própria ascensão social, individual. Né? Porque, no fundo, se trata disso. Né? A Sônia Guajajara, ela fez alguma coisa pelos índios? Não fez nada. Mas foi aí candidata, recebe muito dinheiro de ONG, foi candidata a presidente aí pelo PSTU. Né? Tem uma foto dela, eu estava pesquisando sobre outro dia, tem uma foto dela tirando uma foto com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Acho, inclusive, um absurdo, porque eles representam a civilização ocidental europeia modernizadora. Ela tirar uma foto com isso é quase como se ela tirasse uma foto com um iPhone do lado. É um absurdo, realmente, né? Segundo a pauta que eles mesmos pregam. E, enfim, a única coisa que serve é isso. É para alguns poucos elementos se acenderem socialmente, né? Fazendo essa autopromoção. E para o resto, para o povão mesmo, para os índios, para os negros, para as mulheres, corte de luz, falta de água, água cara, alimentos caros, bomba do imperialismo e tudo que é de melhor, né? Tudo que é de melhor. Perfeito, companheiro Henrique. Eu concordo muito com você, né? E o que eu acho que seria interessante agora é a gente falar um pouco, a gente falou bastante dos identitários, né? Dos identitários de direita e dos identitários de esquerda. Você vê que todos eles têm um jeito de se entender depois, que é incrível, né? Mas vamos lá, eu queria falar agora de uma pessoa que está tendo dificuldade de se entender dentro do próprio partido. É o caso aqui do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está aí, saiu na Folha de São Paulo hoje, falando: Lula pressiona PT a retomar debate sobre regulação de mídia. O que quer dizer isso daí? O Lula tem falado, né, tem sido um dos tópicos centrais das entrevistas que ele está dando, que precisa regular a imprensa. Por quê? O Lula já entendeu que a Globo deu o golpe nele e é efetivamente uma inimiga mortal da classe trabalhadora. Aí, né, ele vai lá, tá fazendo a campanha para que tenha uma lei que quebre os monopólios, que estabeleça algum tipo de regulação sobre os órgãos da imprensa capitalista. Nós temos uma divergência em relação a qual deveria ser a lei, mas nós concordamos, precisa conter essa máquina de mentiras que é a grande imprensa, os maiores propagadores de fake news. Aí uma coisa interessante, a Folha arranjou aí uns caras do PT, que é o cara do PT que tem um tucano embaixo do terno. Porque ele é sempre parlamentar, sempre está de terno. Diz aqui o Américo Dias, deputado estadual. Foi inoportuno, porque ainda não há debate consolidado sobre o tema, né, de combater a Globo, no partido. Lula deveria se preservar para atuar como uma espécie de árbitro quando essa discussão estiver mais madura. Você vê, aí o Lula sendo pressionado, né, pelos setores dentro do partido de direita, queria que a Nina comentasse um pouco sobre isso, eles querem aí que o Lula pare de criticar a Globo. Eu queria que vocês comentassem, vocês acham que é uma boa tática a gente fazer isso daí? Sim, claro. Não, você vê que o pessoal viaja nessa questão porque parece que apaga da memória o que a Globo fez de campanha contra o próprio PT, né? Porque você via, na época tanto contra o Lula, quanto contra a Dilma, a campanha foi, assim, absurda. Você tinha todos os dias, saía matérias e mais matérias falando mal do PT, que o PT é corrupto, que o PT roubou não sei o quê, que o PT fez isso, que o PT fez aquilo, Lula, Dilma, o filho do Lula, o filho da Dilma, o filho de todo mundo era corrupto. Você ligava a televisão, era uma campanha contra o PT gigantesca, você via nas revistas, nas bancas, nos jornais, em todos os lugares tinha uma campanha gigantesca contra o PT. O pessoal que fala que o Lula não deveria falar esse tipo de coisa, etc. e tal, dentro do partido, parece que tá com amnésia, ou teve bateu a cabeça, não sei, para não lembrar do que aconteceu, porque, de fato, a Globo ela teve um papel muito importante na questão do golpe, na questão da perseguição do Lula.
você via que era até um negócio assim maçante. Você entrava em qualquer canto, tava lá falando que você não aguentava, mas tem que desligar tudo, sair fechando, sabe? Pum, aquele meme que o cara fecha as cortinas, se isola assim no quarto, porque toda hora era isso, campanha contra o PT. Apesar de você ver na rua, que era outra coisa, que você conversava com uma pessoa normal, falava, não, deixa o PT e tal. Mas a imprensa golpista aí colaborou muito. Então, o pessoal parece que esquece esse tipo de coisa na hora de fazer essas alianças com a direita. Vamos deixar a memória um pouquinho mais ativa e tal. E uma coisa que isso deixa mais clara a importância da gente, da esquerda, dos trabalhadores, terem uma imprensa nossa também, né? Porque, você vê, eles foram atacados de tudo quanto é lado e não tinha nem onde revidar, porque ficava dependendo da Folha de São Paulo para fazer alguma matéria para eles. A Folha estava na campanha contra eles, então eles ficaram completamente sem armas, sem munição para se defender, né? Se eles tivessem uma imprensa, porque eles têm condições, se tivesse uma imprensa dos trabalhadores, uma imprensa do partido, tivesse com a militância ativa, fazer uma agitação e tal, mas deixaram isso passar. Isso só prova aí a importância da gente ter nossa imprensa, que está construindo a nossa imprensa aqui também, né? Perfeito, né? Queria agradecer o superchat da Trix e para falar sobre essas questões, inclusive sobre a necessidade aí, sobre esse problema da imprensa, no caso da esquerda, né, que a Nina comentou, e sobre o problema todo do debate dentro do PT. O Henrique ele está numa das cidades onde o PT é comandado por um dos piores direitistas dentro do partido. Henrique, conta um pouco para a gente. Tirar do mudo aqui. Não, o PT do Rio de Janeiro, ele foi presidido durante muito tempo pelo senhor Quaquá, né, que agora é vice-presidente nacional do PT e ainda controla aqui o Rio de Janeiro. Essa política à direita, né, do PT aqui no Rio de Janeiro, de fazer aliança, tudo, na época, eles trocaram meio que o Rio de Janeiro para receber um apoio e eleger o Lula e a Dilma. O efeito que isso teve aqui no estado, né, na cidade, foi uma devastação completa da esquerda. Aqui, né, no Rio de Janeiro, na capital, inclusive, o grupo que se fortaleceu com isso foi o PSOL, né, que teve aí um grande apoio também, né, do imperialismo, né, recebeu bastante dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Heinrich Böll, da Alemanha, e de fundações afins. E o que a gente vê é o seguinte, é a política do Marcelo Freixo. Durante muito tempo aqui na cidade do Rio de Janeiro, a referência esquerdista para muita gente era o Marcelo Freixo. Quando a sua referência esquerdista é o Marcelo Freixo, meu amigo, é porque a coisa tá ruim. Não é que o Marcelo Freixo ele deu uma endireitada agora, né, e aí ele foi pro PSB, ou como alguns malucos, o próprio Jones Manuel diz, né, que na verdade não é as pessoas que estão se direitando, é o PSB que está virando de esquerda, né? Ele fala assim, veja, naquele bom tom dele, né? Veja, não sou eu que estou me endireitando tendo uma coluna no jornal do PSB. É o PSB que está se esquerdizando, deixando eu ter uma coluna lá. Bem, o Marcelo Freixo, ele sempre foi assim, né? Eu lembro que bem na época que assassinaram a Marielle, o Marcelo Freixo saiu aí nas redes sociais, gravando um vídeo com um policial, defendendo. Ele sabia, né, a crise que abriu dentro do partido dele, né, a campanha feroz que a população ia fazer contra a polícia militar, e ele logo foi salvar os amigos deles, né? Então, assim, essa política de ausência do PT, que direitista do PT, que ela incentivou, né? Ela fez um estrago na esquerda aqui carioca que é bem difícil, né? Agora, o ponto positivo disso é o seguinte, agora que tem um pessoal aqui na cidade, né, quando vai nos atos, o pessoal depois da gente, o pessoal mais à esquerda, quem que será, né? Bom, fora tirando a Fiche, né? A Frente Nacionalista do Sem Teto, que está sempre com a gente. Sei lá, é um desses partidos aí, PSOL, PSB, UP. Então, o mais esquerdista depois da gente é bem direitista. Isso aí é bom para concorrência, né? Não favorece na concorrência. Na lei do livre mercado dos partidos de esquerda, o pessoal chega assim, vai no ato, quer uma pauta um pouquinho mais de esquerda, quer uma pauta de esquerda, pega o jornal assim da CST, do PSOL, pega o jornaleco do PCB, né? Eu vi eles distribuindo um boletim especial no último ato. O boletim especial deles era do tamanho da minha carteira, né? Escrito O Poder Popular. Acho que era... Eu nem sei que tamanho é, deve ser uma A10, de tão pequena que é. Nem sei se existe A10. Mas, enfim.
no final de contas, vai favorecer a gente, né? Isso que é engraçado. Perfeito. Henrique, você que está aí, você falou, você é carioca, está comendo pão que o diabo amassou porque essa política direitista criou aí esses monstros, né? Estilo Marcelo Freixo, esquerdista da Globo e tal. Eu queria te dar aqui, acho que vai ser muito gostoso você fazer esse comentário. Queria que você falasse um pouco sobre um artigo publicado aí, vou até ler aqui um trecho, né? No site do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Sim, preparem-se, aí vem. O PSTU, os nossos queridos do PSTU, o partido que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma, fora todos, eu lembro bem dessa parte, fora todos, eles falaram uma nova, Henrique, eu queria que você falasse sobre isso. Eles vieram aqui com a seguinte, ó, movimentos da direita ultraliberal, olha só aqui, ó, da direita liberal, como MBL vem pra rua, convocaram manifestações a fim de fortalecer uma terceira via eleitoral no último dia 12. Setores do PT, do PSOL, além de organizações menores como o PCO, Partido da Causa Operária, declararam que não iriam para as ruas ao lado desses setores. Aí eles se enrolam um pouco e falam: é um absurdo vetar na unidade de ação qualquer setor que esteja pelo fora Bolsonaro e contra o seu golpismo. Olha só, é engraçado, né? Quando a Globo fala que tem golpe, eles descobrem que tem golpe. É muito engraçado isso. Eu queria que você comentasse aqui, Henrique, como é que a esquerda antipetista, antipopular, pró-imperialista, estilo PSTU, conseguiu dar esse nó de fora Dilma para vem MBL. É a segunda vez que eles fazem um acordão com o MBL, né? Acho que tá no mudo, Henrique. Eu não tô te ouvindo. Tá no mudo. Então, aí é que tá, João. O negócio ele é até engraçado, porque você para pra você fala, nossa, o pessoal saiu da política de fora todos para vamos todos, né? Nos abracemos todos, viva todos. E aí você não entende, você fala, nossa, como é que eles conseguem ter uma política tão diferente assim, né? Viraram 180 graus, mas não teve uma virada de 180 graus. A política é a mesma. É a política de apoio de frente ampla com o MBL. Essa é a parte engraçada, né? Eles não mudaram de política, muito pelo contrário. Continuou na mesma política, a frente ampla com o MBL, com o PSDB. Os mesmos aliados que eles tinham na época do golpe da Dilma, eles estão tendo agora, né? O negócio é que eles querem fazer a gente entrar nessa seara, né? Antes eles não queriam. Antes era fora PT, fora PCO, fora todo mundo que defende a Dilma. Agora, como eles não podem ficar duas vezes sozinho com o PSDB e com o MBL pega muito mal, eles querem pressionar a gente aí pra gente entrar nessa aliança macabra. Mas é engraçado, você para um pouquinho pra pensar, você vê que a política não mudou, eles não aprenderam a lição. É a mesma coisa, tá lá o dirigente do PSTU na cama com Kim Kataguiri e mamãe falei. Realmente. Nina, você quer entrar nessa daqui? Que eu sei que essa tipo de pauta que todo mundo quer um pedacinho, né? Não, eu fico... É até engraçado falar dos caras. Parece uma piada. Como que eles saem de uma política que se dizia... Porque, assim, quando é contra a esquerda, os caras eram fora todos. Que, no caso, era fora Dilma, mas a campanha era fora todos. Agora, que o negócio é juntar com a direita, a campanha é todo mundo junto, surubão da esquerda com a direita. Não sei. Os caras fazem uma política de maluco. Não é à toa que também que o partido se esfarelou. A pessoa, sei lá, um trabalhador normal, olha para essa palhaçada e não vai ficar nisso daí. Vai falar, ué, quando é com a Dilma, vocês vão falar fora Dilma. Quando é com a direita, os caras do PSDB, os caras que batem professor, os caras que estão contra a gente, aí vocês vão falar, vamos pro ato junto? Tipo, qualquer pessoa normal, qualquer trabalhador normal vai olhar para isso e falar... Meu amigo, tchau. Vá-se embora, porque ninguém tem como levar a sério essa política do PSTU, não. Agora, assim, o partido já está em um momento que a política dele está quase inexpressiva, porque está um punhadinho de gente que restou ali no PSTU. Mas se eles querem se juntar com a direita, não sei, entra logo no PSB também, junto com o Freixo, com o Dino e tal. Acho que é uma boa solução, né? Juntar todos os punhadinhos de esquerdista da direita e lançar uma chapa, sei lá, nas eleições. Deixa eu responder você, Nina. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu queria ler, porque o PSTU já sabia que a gente ia falar isso daí, naturalmente, né? Porque eles tinham ciente que todo mundo ia lembrar do Fora Todos e eles já prepararam uma explicação. Eu queria que você comentasse a explicação. Aqui, ó. Ele vem e fala que não é... Eles falam que é contraditório que
a gente seja a favor, que a gente seja contra participar com o MBL dos atos, mas que a gente apoie uma eleição do PT. Porque o PT, por sua vez, tem gente de direita que apoia eles. Então eu queria te perguntar, fazer um ato com o MBL é a mesma coisa que o governo Lula? Igual, João. Eu acho a mesma coisa. Imagina um Kataguiri ali na presidência do governo, se não ia ser igualzinho. Ia ter Bolsa Família, ia ter ProUni, ia ter tudo que o PT fez, ia ter com o Kataguiri. Você não sabia dessa Às coisa? vezes eu Eu olho não estava ciente, não. Henrique, comenta aí. Quê? Não, às vezes eu olho assim pro Kim Kataguiri e eu vejo o Lula na mesma hora. Só é mais jovem, mas é a mesma coisa. Em entendeu? japonês. Detalhes. Mas é isso, assim. Se eu olho assim pra Dilma, eu já vejo o Mamãe Falei. É a mesma coisa, a mesma política. Igualzinho. Isso, o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Deixa eu desopilar um pouco o fígado, né? O cara chega lá e ele conta essa daí pra gente. Não, você tem que fazer acordo com o MBL porque você apoia a eleição do Lula. Mas, ó, vou falar pra vocês. Uma coisa é você apoiar a eleição do Lula, e o Lula, que tem política de conciliação de classes dele, que nós não concordamos, ir lá e arranjar um direitista e entrar no ministério. Agora, o Lula, no ministério, com um direitista, é muito diferente de você entrar lá com o João Dória. Porque, ó, o PSDB nunca esteve no governo do PT. Nunca. Muito pelo contrário. Teve ali só pra derrubar. Exatamente. E aí nós temos que ver assim, o que esse pessoal defende, né? João Dória, ele vendeu aí a cidade inteira. Eu tô com medo que um dia eu vou acordar e eu vou ter sido vendido por alguma empresa. Ele vai vender os cidadãos também. Vou aparecer ali com o negócio da Enel carimbado na testa e falar, ixi, agora me privatizaram. E agora? O homem vendeu o parque, vendeu o horto florestal, vendeu o zoológico, ele vendeu o Vale do Anhangabaú. No último ato, estava tendo uma briga para convocar o ato 7 de setembro no Vale do Anhangabaú, porque o dono do Vale, que agora tem essas, né? O dono do Vale, falou, vão depredar o espaço. A CUT vai ter que pagar se tiver qualquer tipo de depredação de qualquer pessoa no ato. Aí começou uma briga lá por causa disso. Mas olha a situação da cidade. Aí você chega lá e fala assim, não, nós vamos pro ato do Fora Bolsonaro com o Dória, o MBL e tal. Aí você vai falar contra a privatização dos Correios. Mas quem que tá votando a privatização dos Correios mesmo? Né? O MBL. O Lula. O Lula? É o Lula? Puta, nossa. Errou, João. Errei, droga. PSTU me explicou. É o Lula que está privatizando os Correios e o MBL que tem sindicalista nos Correios. Não é assim? Exato. Aí você tem mais, né? Você vai chegar lá e vai falar, pelo aumento do salário mínimo. E o MBL acha que não tem que ter salário mínimo. O MBL é contra a existência do salário mínimo. São ultraliberais. Então, quando você vai ver o negócio assim, você fala, gente, vocês beberam? Vocês estão usando algum tipo de entorpecente? É uma situação muito complicada mesmo. Bem, a gente está chegando já no final do programa, né? Eu queria agradecer o superchat da Trix, queria agradecer o EM, que mandou um superchat aqui também. Pedir para vocês que estão acompanhando, né? Todo mundo aqui, manda um salve pra gente, para nessa manhã aqui de domingo. Hoje à noite, né? Lá, 8 horas, nós vamos ter resumo do dia também, então vocês fiquem ligados. O resumo da semana rola aí com o nosso grupo aqui do plantão. Eu queria já pedir para vocês, todos que estão acompanhando, que curtam e compartilhem esse vídeo, né? E, é claro, agradecer todo o nosso público. Eu queria jogar aqui mais uma notícia, né, para a gente já ir encerrando. Eu queria que vocês falassem para mim, né, a magia matemática, né? Que é a seguinte, olha. O Dória, esse aqui eu achei incrível, né? O Dória, o pessoal está falando que o Bolsonaro tem muita rejeição, né? Porque a aprovação do Bolsonaro é de... Olha só que interessante. A aprovação do Bolsonaro, ela está, de acordo com o último Datafolha, fizeram um escândalo em relação a isso, né? E ele é realmente muito impopular. Só para vocês verem, né? A reprovação dele é de 53%. E a aprovação é de 22%. Agora, vocês sabem qual que é a aprovação do João Dória? 24%. Aí eu fui olhar e falar, nossa, mas como é que o Bolsonaro tem 22 de aprovação e está todo mundo falando da reprovação gigantesca deles? Mas a aprovação do Dória é de 22, quer dizer, o Bolsonaro é mais aprovado do que está par a par, no mesmo patamar. O truque da pesquisa é o seguinte, eles fizeram lá e muquearam todo mundo que odeia o João Dória na resposta. O que você acha da gestão de João Dória? Aí todo mundo respondeu, regular. Está na mesma. Afinal, nós estamos com o PSDB faz 25 anos, né? Então, vem um negócio horrível e você fala, não surpreendeu, não. Tá no mesmo nível. Esperado. Esperado. Realmente, é isso aí.
Agora, eu queria que vocês comentassem esse malabarismo contábil, né? Porque a Folha falou que ato público não mostra popularidade. O que mostra popularidade mesmo é pesquisa eleitoral. Eu queria que você... Nina, você quer comentar isso daí? Porque como é que fica? O Dória, no ato de 100 pessoas, 24. O Bolsonaro na Paulista, 22. E o Lula, ninguém quer falar qual que é a aprovação dele para os outros não passar vergonha, né? Você vê, isso é um comentário muito importante, né? Você vê que os caras falaram, logo depois do fiasco que teve lá na Paulista, do MBL, com o PSDB e tal, aí eles já vão e lançam essa aí, né? Os atos não importam, ato público não importa, o que importa são as pesquisas. Aí já lançam a pesquisa de que, nossa, olha a nossa terceira via aqui como está melhor do que o Bolsonaro. 24% contra 22%, dá pra gente subir, né? Mas assim, você vê que é um negócio todo armado. Porque essa pesquisa, ela saiu justamente para provar o ponto, né? Tipo assim, não, o que importa são as pesquisas, o ato público não importa. Por que eles estão falando isso? Porque o ato público foi um fiasco total. Botaram 3 carros de som na Paulista e tinha carro de som que não tinha nem 5 pessoas na frente. Era um negócio, um ato completamente fracassado. Você via o pessoal, cada um estava defendendo uma coisa, porque juntava o anarquista. E é o que querem fazer com os atos da esquerda, né? Transformar nesse balaio de gato ridículo. Porque você chegava lá, dava para ver que tinha gente ali com bandeira anarquista, tinha gente com bandeira do Brasil Império. O pessoal estava completamente louco nesse ato. Não tinha grupos, mal tinha os grupos organizados, o pessoal tudo com cada um por si, para defender a terceira via, cada um com a terceira via diferente, que é interessante também, né? Eles não decidiram ainda quem vai ser o candidato oficial, mas a Folha, pelo jeito, tem o seu queridinho, o seu favorito, que é o Dória, que estão tentando aqui enfiar na goela de todo mundo à força, mas que vai ter que ter muita grana aí, muita campanha em cima do Dória, porque, de fato, apoio popular não tem nenhum. Em São Paulo, acho que desde que eu cheguei em São Paulo para morar aqui, todo canto que eu vou tem alguém falando mal do PSDB. Falei, nossa senhora, nem escutava de PSDB direito em Alagoas. Eu cheguei aqui, todo mundo odeia o PSDB. Para dizer que o Dória tem alguma popularidade. Ah, pelo amor de Deus. Olha, Nina, vocês em Alagoas, vocês são sortudos, viu? Tem os calheiros. Não, tudo bem, vocês têm os problemas de vocês. Mas esse aqui é foda, né? Porque você chega lá e fala... Esse brasileiro é sempre assim. Ele chega lá e fala, ó... Não, porque em São Paulo você tem o PSDB, é complicado. Aí chega o cara assim em Minas Gerais e fala... No Rio de Janeiro e fala... Não, mas a gente tem o Paz, cara, você não tá entendendo. Aí o outro cara fala... Não, mas você que não tá entendendo. Eu tenho João Campos. Você vai sofrer... Você sofre no Pernambuco na mão do João Campos. Então, assim, cada um que tem a sua cruz, né? Você tem Renan Calheiros, a gente tem o João Dória, Alckmin. O Alckmin, vocês sabiam que ele é quase rei de São Paulo. Ele teve 3 mandatos de governador. Ah, que chique. Não, é quase monarquia. Então, assim, para concluir, né, do nosso programa aqui, eu queria que o Henrique fizesse aí as considerações sobre esse tema e já fizesse o encerramento, e é claro, né, comentasse aí como é ficar na mão de Pezão, Paz e similares aí no Rio de Janeiro também, que não é fácil. Olha, é que nem o pessoal, o povo de São Paulo, né, que fala, tá regular, aqui no Rio de Janeiro você tem intervenção militar, você tem... tem um ditado que diz que quando o mundo acabar numa guerra nuclear, vão sobrar 2 coisas, as baratas e os cariocas. Que assim, nada mais abala, entendeu? Nada mais acaba com o pessoal aqui. Não é que é só isso. A gente teve Crivella, a gente teve... Força, cariocas. Sérgio Cabral. Estamos com vocês. Não, isso aqui é impressionante. Eu vou te dizer o seguinte, agora a gente tem o Cláudio Castro. Mas sabe quem vai tentar concorrer às eleições para governador do Rio de Janeiro ano que vem? E que a imprensa está apoiando com tudo? Mourão. Uhul. Hamilton Mourão. O famoso Bom Dia. Bom dia. Se vocês acham que a polícia aqui do Rio de Janeiro está matando muito agora, mas espera só chegar o Mourão aqui. Não, isso aqui, carioca. No dia que tiver uma revolução no Brasil, o que vai acontecer no Rio de Janeiro vai ser loucura. Não vai estar escrito em nenhum livro de história. E vai ser uma coisa já mais ativista, porque o pessoal vai ter que extravasar, não é brincadeira, entendeu? Pois é. Realmente. Bem, companheiros, e com essa, né, nós vamos encerrando aqui o nosso reunião de pauta. Queria agradecer muito todo mundo que assistiu, agradecer muito a minha querida Nina Tenório e o querido Henrique Simonardi.
para essa bancada maravilhosa aqui. E, é claro, nós vamos ficando por aqui. Vocês podem acompanhar a programação da Causa Operária TV, que está recheadíssima. Hoje ainda nós temos TV Mulheres, não é, companheira Nina? Com certeza, TV Mulher às 19 horas, todo mundo ligado que vai ser bom demais. Às 18, então, a gente tem Zona do Agrião com os nossos queridos Henrique Arias, Juliano Lopes e Edson Dorta, falando aí das principais notícias do futebol. Depois vem TV Mulheres e nós voltamos aqui para uma saideira no resumo da semana às 20h30. Muito obrigado e bom dia para todos. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal.